Olá, queridos, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez para essa transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Quero convocar você da Igreja Batista Boas Novas, você que possa estar agora na internet, você que já tem nos ouvido, nos acompanhado para esse tempo que vamos estar passando aqui, meditando a palavra do Senhor. Dá esse tempinho para você chegar por aí, para nós podermos passar alguns minutos juntos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Chame seus amigos, reúna a família. Esse é um tempo de estarmos buscando o Senhor e também buscando a orientação da sua palavra. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a gente está precisando muito de luz para os nossos caminhos nesse tempo. Você que vai chegando por aí, também pode sinalizar para saber como é que está chegando o som, a imagem por aí. Esse é um tempo especial para nós. Temos feito esse encontro às segundas-feiras, às quartas e também às sextas-feiras durante a semana, sempre às 20 horas. E aos domingos, 9h30 da manhã, depois segue-se o culto e às 19h30, parte da noite. Você que já está chegando por aí, você é bem-vindo a este encontro. O som e a imagem, estou sendo informado por aqui que está muito bom. Queremos agradecer àqueles que têm nos acompanhado todos os dias. Fernando e sua família já está chegando por aqui, que bom. Fernanda e a família. Tivemos um tempo hoje à tarde, um tempo também muito bom de adoração. Tem sido muito gostoso esse tempo, uma prática muito boa. Ok, Fernanda, pelo retorno. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês. Dessas crianças lindas que estão por aí. Deus tem sido bom conosco, tem cuidado de nós nesse tempo, né? Um tempo de muita apreensão, de grandes dificuldades, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado por nós. Ele é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. E estamos aproveitando desse tempo para também buscarmos muito a presença do nosso Deus e para remir o tempo. É um grande investimento que estamos fazendo. Quero incentivá-los a todos a estar nesse projeto de 24 horas de oração. Todos, nesse plantão de 24 horas. Cabe mais gente. Pode ter várias pessoas orando no mesmo horário. Também nesse período de adoração através da internet. A igreja toda possa estar aproveitando esse tempo. Como falei no último encontro nosso, nós precisamos muito, muito mais do que nunca nos alimentarmos da palavra de Deus, mas muito mesmo, não nos apartarmos da palavra do Senhor. Vamos então nos preparar para o toque do chofar e logo a seguir vamos estar orando por você, por sua casa, por sua família. Vamos estar
então nos preparando para esse tempo de oração. Amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Você pode, aí onde você estiver, se você puder, inclinar sua cabeça para falarmos com o Senhor. Oremos. Amado Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura de geração a geração. Louvado seja o seu nome, porque nessa manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nossas vidas e nós podemos ter esse privilégio de estarmos aqui juntos, como igreja reunida, mesmo separados fisicamente, mas unidos em Cristo, buscando nos alimentar um pouco da Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor, Pai, possa estar conosco nesse tempo. Peço a visitação do Senhor sobre a vida de cada pessoa que estará assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos iluminar, falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa nos ensinar de maneira sobrenatural, que possamos estar sendo alimentados pela Tua palavra. Que a bênção do Senhor visite cada lar, cada família dessa terra chamada Brasil. Que a bênção do Senhor visite as autoridades estabelecidas. De forma especial, colocamos diante do Senhor a vida do presidente da República, sua família, toda a sua equipe de governo, todo o seu staff, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a ele graça, sabedoria, inteligência espiritual para, ó Deus, ser instrumentos nas mãos do Senhor. De igual forma, Pai, colocamos nas mãos do Senhor a vida de toda a liderança do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, de cada pessoa, de cada líder, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e todos os seus pares, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, para que o Senhor também abençoe todo o seu staff e que o Senhor também dê inteligência espiritual para que possam praticar o justo, o correto, buscar a verdade, buscar o bem-estar do povo, do cidadão, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossa nação, que o Senhor nos preserve, guarde o avanço da propagação desse vírus, que o Senhor venha curar as pessoas que estão enfermas, não somente por este vírus, mas todo tipo de enfermidade. Visita os hospitais, os lares, as casas, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura,
Não há outro como o Senhor é todo-poderoso, o Senhor não está preso a diagnósticos, nem a nenhum prognóstico, porque o Senhor é Deus. Abençoa, Pai, a nossa nação. Fica conosco. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nós adoramos o Senhor e nós louvamos ao Senhor. E oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Amém. Graças a Deus. Deus é muito bom. Está aqui chegando por aqui a Regina, sua família, o Paulo Paradela, bem-vindos. Você pode convidar outras pessoas também, se desejar. Você pode depois compartilhar deste vídeo. Queridos, nós só lembrar vocês que a dinâmica da nossa igreja está no grupo de WhatsApp. Nós vamos evitar estar repetindo aqui a dinâmica da igreja, que você já conhece. Nós fazemos aqui por causa dos que não são membros da nossa igreja, aqueles amigos que estão sendo alcançados. Mas você pode ir lá ver os detalhes. Hoje começamos uma campanha, uma operação Antioquia. Depois você acessa lá o WhatsApp da igreja, onde nós estamos ali tomando uma iniciativa de nos preparar para socorrer pessoas nesse tempo, a começar pelo de casa. Então você pode acessar lá, está lá a divulgação. Qualquer dúvida pode falar conosco e ali você vai ter a oportunidade de estar participando desse projeto. É um tempo que devemos estar sensíveis e olhando também para aquelas pessoas que estão passando por necessidades de alimentação. Então você procure acompanhar no WhatsApp da igreja as atividades da igreja. Amém, queridos? Vamos hoje então prosseguir no tema: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você pode estar seguindo um Deus que foi trocado ao longo da caminhada, ou você mesmo sem querer trocou, ou mesmo trocou, decidiu trocar de Deus, ou também foi sendo influenciado. Nós vamos sendo influenciados e vamos trocando de Deus. Como isso acontece? Vamos colocando outras coisas, outros interesses, outros valores no lugar de Deus. Estamos compartilhando então um pouco sobre isso. O texto básico é o episódio que está narrado em Êxodo capítulo 32. E nós estamos ali identificando quais são as questões que envolvem esse trocar de Deus. Porque às vezes estamos adorando um Deus, pensando num Deus, mas não é aquele Deus da Bíblia. Vamos colocando outras coisas no lugar de Deus, e essas coisas vão tomando o lugar de Deus, e mesmo nos referindo ao nosso Deus, tratando, mas pensando não como o Deus da Bíblia, mas um Deus que a gente imagine que ele assim seja. E temos então identificado assim as consequências, as causas e consequências que levam a pessoa a trocar de Deus. Eu não vou ler o texto, mas vou ler só um versículo, e depois você pode ler o episódio. O versículo é o versículo 1 do capítulo 32, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Só para você estar contextualizado, quem sabe alguém possa não ter assistido às outras ministrações. Então, bem-vindo aqui, a Vera Nácia. Deus abençoe. Você pode não ter assistido outras ministrações, e eu vou então só te contextualizar. O povo estava saindo do Egito, indo para Canaã. Chegou uma altura da caminhada
Moisés foi designado por Deus para subir ao monte que ele ia receber a tábua das leis, os 10 mandamentos, e Moisés demorou 40 dias para descer, e o povo chamou Arão, que estava liderando o povo, e pediu que ele fizesse outro Deus, para que esses deuses levassem ele até pelo caminho, porque esse homem chamado Moisés, que havia tirado do Egito, eles não sabiam o que tinha acontecido com ele. Em síntese, eles trocaram de Deus, aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para nós hoje o Deus da Bíblia, por outros deuses, construídos segundo o seu pensamento, segundo o seu entendimento. E nós vimos então identificamos algumas causas e consequências e alguns princípios que envolvem esse procedimento de a pessoa ir se afastando, e chega um ponto que ela troca, ela está servindo, adorando outro Deus. Primeiro princípio que nós vimos é o envolvimento com Deus. Vimos que aquele povo, ele estava ali caminhando, mas ele não estava envolvido com aquele momento, não estava envolvido com as coisas de Deus. Ele não estava colocando atenção, focado naquele momento ali. E simplesmente porque Moisés demorou a voltar, eles logo providenciaram para ter outro Deus. O outro princípio que nós vimos foi o do reconhecimento. Eles não reconheceram que era Deus que estava no comando, não reconheceram a ação de Deus na vida deles, e tudo que Deus havia feito, realizado e falado a eles até ali, era como se nada tivesse acontecido. E hoje, então, eu quero começar a compartilhar com você um outro fator importante, um outro princípio que envolve esse trocar de Deus, esse afastamento de Deus. E eu vou começar hoje e devo tratar desse assunto mais uma ou duas oportunidades, mesmo porque nós vamos procurar fazer esse encontro mais curto, para que você não fique cansado e para que outros também que venham, eles também não assistam e depois saiam no meio da administração. E também recomenda-se que esses encontros não sejam longos, porque é isso mesmo que acontece. O pessoal está sem paciência. Você não, que está com sede da palavra de Deus, você fica até 2 horas, não é verdade? Mas a gente então nós temos que ir nos adaptando a isto. Então, eu quero compartilhar com você sobre mais esse princípio. E com esse princípio, mais um ou dois encontros, nós encerramos esta série de ministração, essa série de ensinos, que é o discernimento. Discernimento, pode falar assim, discernimento. A questão no episódio aqui, uma das questões, envolvia o discernimento. E eu vou ler mais uma vez o verso que eu já li, para você entender o que estou querendo compartilhar com você. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, vamos ver depois que Moisés ficou ali 40 dias, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O que nós identificamos aqui? Faltou discernimento. Faltou, assim, entendimento. Então, o que é discernir? Discernir é distinguir, é discriminar, é diferenciar, fazer diferença. Discernir quer dizer identificar, perceber, quer dizer reconhecer. E discernir quer dizer separar. E eu achei maravilhoso esse entendimento e esse propósito do meu coração de compartilhar com você esse assunto, porque, queridos, nós estamos tão carentes de discernimento. A nação brasileira, nós brasileiros estamos carentes de discernimento.
Estamos vivendo um tempo que nós precisamos, assim, com muita sabedoria, saber separar, discernir, entender, escolher. E vimos aqui que aqueles nossos irmãos do passado, no meio da caminhada, resolveram escolher outros deuses, porque eles não discerniram, olharam ao seu redor e não discerniram o que estava acontecendo. Não discerniram, assim, o propósito de Deus na vida deles. Não discerniram em que projeto eles estavam envolvidos. E hoje, então, eu não vou entrar muito no texto, eu vou só me referir, mas vou, assim, compartilhar com você um pouquinho sobre o discernimento, para a gente entender bem sobre isso, né? Vimos ali que faltou discernimento espiritual. E vamos ver aqui algumas coisas importantes ao longo da história. Você, principalmente, que já tem um conhecimento da palavra de Deus, como esse tema ele é central na nossa vida com Deus. Ali no Éden, capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver naquela história, quando Satanás, através da serpente, ele abordou Eva, e todo o campo de batalha foi a mente, e que o que a serpente foi embotar, foi mudar, foi trazer confusão ao discernimento que Eva tinha. Você pode perguntar assim, pastor, mas discernimento de quê? De tudo, de tudo. Mas vamos começar por Deus, que foi o caso aqui, mas a gente vai tratar lá na frente. Ali ela sabia, Eva e Adão sabiam, aquele casal sabia o que Deus queria, estavam tudo tranquilo, casal centrado na vida, tudo ia 100% bem. Mas o trabalho do diabo através da serpente foi afetar, foi modificar, foi corromper o discernimento, mudar o entendimento, para que, perdendo o discernimento, ela viria a fazer o quê? A escolha errada. A escolha que trouxe problema. Vamos adiantar um pouquinho. Você que já tem lido a Bíblia, você vai olhar o Velho Testamento, você vai observar ali Deus falando aos profetas, todos eles, e Deus, quando falava em qualquer situação, Deus queria que o povo entendesse, discernisse, tivesse a capacidade de entender as coisas a partir do ponto de vista de Deus. E assim foram profetas atrás de profetas, anos após anos, séculos profeta, Deus levando o povo a entender a pessoa de Deus, a entender o propósito de Deus, a entender as coisas de Deus, a entender o seu relacionamento com Deus. Pois bem, venceu-se a chamada velha dispensação, o tempo do Velho Testamento, veio a nova dispensação. Com o nascimento de Jesus, Jesus começa o seu ministério. Qual é o trabalho principal de Jesus? Trazer discernimento ao povo. A maioria era crente, o judeu tudo era crente, tudo religioso. Sabiam as escrituras, conheciam sobre os profetas. Era o cumpridor de todos os rituais da lei. Eles conheciam, eles tinham um entendimento intelectual, mas não tinham a capacidade de discernir o plano de Deus. Chegaram ao ponto de dizer que Jesus veio contrariar a lei, quer dizer, o Velho Testamento. Jesus falou, não, eu não vim contrariar, eu vim cumprir, eu vim aprofundar, eu vim trazer luz, entendimento. Isso é tão importante na nossa vida, discernir, ter discernimento. E ter discernimento não é uma coisa que acontece no automático, não. Faz parte de uma busca, de uma disposição, de um querer, de um desejo nosso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, 10 e 11,
Paulo fala sobre, começa a dizer o que é discernimento. Paulo fala assim, a outro, falando sobre os dons, a outro deu poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito. Então discernimento é um dom também. A outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribuem individualmente a cada um como quer. Falou aqui sobre discernimento específico de Espírito. Então, eu estou trazendo esse verso para você entender que o discernimento é um dom de Deus. E quando você recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, você já recebe essa capacidade de discernir as coisas de Deus. E alguns, o Espírito Santo dá esse dom, digo eu, minha interpretação, em peso maior ou em peso específico, para, por exemplo, discernir espírito, como Paulo fala aqui. Então, discernimento espiritual é algo fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. O exemplo que eu dou para você também é o nosso GPS espiritual. Ele vai dizer, não, por aqui não vai. Ele vai dizer, não, é de Deus. Opa, não é de Deus. Então é muito importante isso. Agora vamos então pensar o seguinte, o que não é discernimento? Ok? O que não é discernimento? Adivinhar não é discernimento. Adivinhar não é o que estamos falando aqui, né? Fazer adivinhações, cartomância, astrologia, né? E outras maneiras assim bem conhecidas nossas, difundidas aí na sociedade. Então, adivinhar não é. Também discernimento espiritual não é assim intuição. Ah, eu tive uma intuição. Às vezes as pessoas falam assim pra gente, eu senti. Cuidado, que o nosso coração é enganoso. Ah, eu senti, eu estou com desejo. Então discernimento não é intuição. Porque a intuição, ela baseia-se em sentimentos, né? É a ação que parte das emoções, não? É uma ação sem até racionalidade. Então, também o discernimento espiritual não é oportunismo. Porque às vezes as pessoas estão passando por uma situação e elas querem a resposta de Deus. E ela fala assim, Deus me falou, eu tive discernimento, mas sempre para aquilo que ela quer. Nunca assim, eu estava ansioso, desejoso, querendo muito que tal situação acontecesse na minha vida, mas Deus me deu discernimento para que não acontecesse. É raro. Sempre a pessoa tem discernimento para, entre aspas, para aquelas coisas que ela já estava desejosa há muito tempo. Então, o discernimento não é oportunismo, não, senhores, né? Oportunista é aquele que aproveitador de oportunidades. Cuidado, cuidado. Até de circunstâncias delicadas. Cuidado. Aquele que se baseiam na hora certa, hora propícia, né, de tocar em certos assuntos, com vistas a fazer-se pessoas importantes, interessantes, fazer-se como se fosse uma espécie de discernidor. Muito cuidado. Mas discernimento espiritual, então, o que é? Presta atenção. É uma ação crítica do cristão. Presta atenção. Iluminado pelo Espírito Santo, que busca autenticidades, isto é, verdades, para vivenciar a vontade de Deus. Essa definição é de um escritor chamado Júlio Sabateiro. Então, é a capacidade que nós temos de fazer uma crítica, fazer uma análise, escolher, decidir, separar, como falamos no início sobre a definição de discernir, mas iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o discernimento espiritual é uma ação crítica.
voltando ao episódio ali, o povo de Judá, o povo de Israel estava ali em caminho para Canaã, e eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo ali, a ponto de, sem nenhum problema maior, sem uma dificuldade, dizer assim, faz Deus para nós, para nos guiar pelo caminho. Então, o discernimento ele é uma ação crítica do crente em buscar descobrir a vontade de Deus, o agir de Deus, e também para agradar a Deus, não agradar a si mesmo. Ali no texto, nós vamos ver que o povo ali, ele ficou descontente, não estava se agradando daquela demora de Moisés no monte. E queria então algo que fosse agradável a eles. Você depois pode ler o texto, eles fizeram os deuses e no dia seguinte fizeram uma festa com danças. Que Deus é esse? Com uma celebração daqueles deuses, agradando a sua mente, o seu pensamento, o seu querer. Então, queridos, isso é muito importante. Para nós que já tivemos um encontro com o Senhor, estamos nesse deserto, em direção a Canaã celestial. Muito importante para você, meu querido, que está ouvindo, que ainda não tomou a decisão de receber Jesus no seu coração e está caminhando com o povo de Deus aqui para a Canaã celestial, para a vida eterna com Deus. É importante que venha sobre a sua vida hoje um discernimento trazido pelo Espírito, que ele convence. Que você esteja aberto a entender a importância de Deus na sua vida. Que deseje ter o Deus verdadeiro, esse Deus da Bíblia, não um Deus que te ensinaram na sua caminhada, ou um Deus da sua família, uma crença da família, não. É o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia. Aquele que enviou Jesus a este mundo para ser o meu e o seu Salvador, para morrer na cruz em nosso lugar. É importante que você esteja aberto a tomar essa decisão. Então, o discernimento é essa ação crítica do crente para agradar a Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Caracterizado pela sabedoria do Espírito, não pelo nosso entendimento. É uma ação crítica, é fruto de uma ação racional, sim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus envolve um processo de entendimento, um processo cognitivo, mas iluminado pelo Espírito Santo. Amém? Então, o discernimento espiritual é essa ação que quer buscar a verdade. Na linguagem jurídica, a gente costuma-se dizer, precisamos da verdade verdadeira, porque tem a verdade jurídica, tem a verdade do A, a verdade do B, mas tem a verdade verdadeira. Então, é essa verdade que nós precisamos buscar, a verdade que é a essência da verdade. E essa verdade tem nome, essa verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, querido, o objetivo do discernimento espiritual é a verdade. Nós vamos ver no episódio aqui do povo, quando estava caminhando e resolveu fazer outros deuses, que eles não estavam interessados na verdade, qual seria o verdadeiro Deus. Até conheciam o verdadeiro Deus. Porque com certeza bezerro de ouro, se eles já tinham esse hábito de cultuar bezerro de ouro no Egito, eles nunca viram bezerro de ouro abrir o mar para eles passar. Então, deveriam saber a essa altura que a verdade ali estava em Deus. O Deus que era a verdade era o Deus verdadeiro. Mas então, o discernimento do qual estamos falando, é essa ação iluminada pelo Espírito Santo para nós buscarmos a verdade. Exercendo o discernimento, então, nós não seremos enganados. Exercendo o discernimento, nós não escolheremos erradamente, não tomaremos a decisão errada, porque muitas vezes eu erro, eu decido e me arrependo. É porque eu não procurei discernir espiritualmente.
Às vezes movido pela emoção, às vezes movido por interesse, às vezes movido por uma questão. Mas o que vamos aprender nos próximos 2 encontros, presumo que nos 2 encontros nós encerramos, é que como é importante para a nossa vida ter o discernimento espiritual. Essa ação do crente que busca agradar a Deus para vivenciar a vontade de Deus. Porque este é o alvo da nossa vida, agradar a Deus. Então eu preciso discernir para, ao final, eu estar vivenciando as coisas conforme o querer de Deus. Para, ao final, eu estar sendo uma pessoa conforme a vontade de Deus. Então eu preciso aprender a escolher, a discernir. Eu preciso aprender a separar as coisas, a entender as coisas iluminados pelo Espírito Santo. Isso é o discernimento espiritual. E esse discernimento, então, vai nos ajudar a viver conforme a vontade de Deus, a ser uma pessoa conforme a vontade de Deus e a crescer, a amadurecer conforme o querer de Deus. Imagine você, concluindo essa parte, o povo caminhando, tendo testemunhado a manifestação poderosa de Deus e, de repente, querem trocar de Deus. No popular, bem simplesmente falando, parece que não estava entendendo nada, não estava discernindo nada. E hoje, meu querido, meu amado, você que assiste esse vídeo, nós precisamos muito de discernimento na nossa vida, para não trocar de Deus, para não confundir as coisas na nossa relação com Deus, para entender tudo o que está acontecendo à nossa volta, para entender esse momento da nossa vida, esse momento que vive a nossa geração, esse momento que vive a igreja. Discernindo assim, nós vamos ter mais direção para caminhar. E, acima de tudo, nós vamos estar mais dentro do governo, da condução, da direção e dos propósitos de Deus. Eu convido você que ainda não aceitou Jesus, que talvez tenha até aqui entendido as coisas sempre muito sinceramente, mas você reconhece que precisa entender as coisas conforme o querer de Deus. Principalmente, entender e aceitar Deus como Ele é. Ele é o Deus Salvador, Ele mandou Jesus, seu Filho. Entender que Deus mandou Jesus para te salvar e que você precisa, na sua vida, tomar essa decisão de aceitar, de confessar Jesus como seu Senhor, o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Primeiro passo é esse. E aí, a partir daí, você vai passar a viver entendendo o querer de Deus. E vai começar a julgar as coisas, a discernir conforme o querer de Deus. E você vai começar a ter uma vida que vai agradar muito ao Senhor. Toma essa decisão agora. Receba Jesus no seu coração. E você, meu amado, que já tem uma decisão, já recebeu Jesus como Salvador, esse não seria um tempo que Deus está nos dando a todos nós, para nós pensarmos bem, avaliarmos bem como estamos exercendo o discernimento sobre a pessoa de Deus? Sim. Será que esse Deus nós não temos modificado esse Deus ao nosso bel prazer, segundo os nossos interesses? Será que temos discernido o nosso entorno, as circunstâncias,
o momento da nossa vida, o momento da sua vida, temos discernido corretamente? Estamos entendendo o mover de Deus? Estamos identificando o dedo de Deus? Então você também toma essa decisão de buscar o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Abrir mão do seu eu. Abrir mão das suas ideias, do seu próprio entendimento e procurar entender as coisas de Deus. Nós hoje temos uma vantagem sobre nossos irmãos de passado, que nós temos, aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui, a palavra de Deus. E ela mesmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É buscar nessa palavra o que Deus está dizendo. Cuidado com o que você anda falando. Cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que você anda escrevendo. Está fazendo isso segundo o pensamento de Deus? Está discernindo as coisas segundo um filho, uma filha de Deus? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu vou orar por você agora. Se você puder inclinar a sua cabeça, onde você estiver, vamos falar com Deus? Ô Deus amado, obrigado porque o Senhor nos tem dado hoje o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Nós somos privilegiados. Porque o Senhor nos deu agora a Sua Palavra revelada, o Seu pensamento compilado através da Bíblia Sagrada. O Senhor nos dá o testemunho dos nossos irmãos do passado. O Senhor nos dá o Espírito Santo para que possamos discernir as coisas. Pai, perdoa o nosso pecado de estar discernindo as coisas, vendo as coisas, falando sobre as coisas, conforme o nosso próprio entendimento, sendo pessoas conforme o nosso próprio querer. Perdoa, Pai, o meu pecado. Perdoa, Pai, o pecado da Tua igreja, porque nós conhecemos a Tua palavra, nós temos a Tua palavra, nós temos o Espírito Santo. E que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, no coração da igreja, de tal maneira, Santo Deus, de tal maneira que nós possamos estar vivendo iluminados pelo Teu Espírito Santo, discernindo tudo conforme os Teus pensamentos, não conforme o nosso, deixando nossas paixões de lado, deixando, Pai, nossas ideologias de lado, deixando, Pai, nossos pensamentos, nossos gostos de lado. Ó Deus, mas pensando no que o Senhor faria, o que Jesus faria, como Jesus agiria. Ah, Pai, nos abençoe, que Teu Espírito tenha liberdade em nós para fazer isso. Peço que o Senhor abençoe também essas pessoas que agora têm tomado a decisão de receber Jesus em seu coração, querendo receber o Espírito Santo para discernir as coisas, para viver a vida conforme o Teu querer, para entender o mundo conforme o Teu querer, mas acima de tudo para entender o Senhor, aceitar o Senhor como o Senhor é, um Deus poderoso, Deus santo, Deus puro e Deus verdadeiro. O Senhor toma essas pessoas nos seus braços e que elas possam ter uma caminhada brilhante com Jesus. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de noite muito abençoado, repleto, cheio da paz do Senhor e agora com a seu coração iluminado, discernindo tudo muito bem, como diz a palavra. Amém? E que possamos ter uma semana muitíssimo abençoada. Você que fez a decisão aceitando Jesus, procure um parente que já é crente para te ajudar, uma igreja próxima da sua casa. Se tiver dificuldade, procure-nos. Pode nos procurar. Nós vamos lhe atender, vamos lhe orientar nesses primeiros passos da caminhada cristã.
Que Deus os abençoe ricamente. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?